Oi, pessoal. Eu sou a professora Milene. Vamos dar início à aula 2 de clínica cirúrgica. Essa aula a gente vai se ater mais às patologias, tá? Vamos começar pelas cirurgias do aparelho digestório. Então, o que é uma diverticulectomia? É a remoção de divertículos esofagianos, que são pequenas evaginações em forma de bolsa. É indicada essa cirurgia quando nós temos presença de divertículos no esôfago. Então, aqui nós temos uma figura do intestino e aqui pequenos divertículos, tá? Neste caso, é indicada a diverticulectomia. Cardiomiotomia Heller, que é uma secção de uma tira muscular do esôfago e a parte da cárdia sem atingir a luz do órgão. É indicado quando o paciente apresenta megaesôfago, sem esofagite de refluxo. Então, não tem uma inflamação no esôfago que causa o refluxo, mas tem um megaesôfago. O esôfago está de tamanho aumentado. Nesse caso, existe a possibilidade da realização deste procedimento cirúrgico. Então, aqui a gente tem esôfago, esfíncter do esôfago, cárdia e estômago. Cirurgias do estômago. A gastrostomia é um procedimento que mantém a comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal através de uma sonda com as finalidades de realizar compressão pela drenagem ou de alimentação, nutrição. É indicado quando existem estenose cáusticas do esôfago, tumor no esôfago, traumatismo crânioencefálico e alguns tipos de AVC, inclusive o megaesôfago. Então, aqui tem um estômago sadio e aqui um com a gastro, tá? Que é a inserção através de um tubo. Isso daqui é um cuff que não vai deixar com que o dispositivo se exteriorize. A gastrectomia é a retirada, a ressecção parcial ou total do estômago. É indicado quando existe algum tipo de tumor gástrico, algum traumatismo do estômago, obstrução do piloro, úlceras perfuradas ou que não respondem ao tratamento. Então, aqui é um estômago antes do ato operatório e aqui é um estômago após. Aqui foi a ressecção parcial. Cirurgias do intestino delgado. A jejunostomia é a comunicação cirúrgica do jejuno com o plano cutâneo da parede abdominal, mais ou menos igual à gastrostomia que nós vimos anteriormente. É indicada em casos de estenose cáustica e tumores esofagianos, câncer gástrico, que é a neoplasia, pancreatite aguda e traumática, traumatismo no duodeno, em indivíduos submetidos à gastrectomia total, ou seja, retirada do estômago total, esofagectomia e duodenotomia, em deiscências e esofagejunoanastomose, gastrojejunoanastomose e duodenorragias. Então, aqui, esôfago, estômago, essa daqui é jejuno. É o mesmo esquema da gastro, só que no jejuno. Ileostomia, comunicação do ilho com a parede abdominal, mas aí tem um fim para excreção, para eliminação. Indicação: megacólon tóxico, perfuração do cólon, necrose do intestino delgado com peritonite, insuficiência vascular intestinal aguda, neoplasias do cólon, cólon descendente perfurado, deiscências das anastomoses ileocólicas e ileoiliais, traumas extensos do cólon descendente ou colites ulcerativas. Então, aqui é a mesma coisa. Isso é uma ileostomia. Isso é o intestino delgado, parede abdominal e a comunicação, sendo que esta comunicação é a ileostomia. Apendicectomia. Remoção cirúrgica do apêndice vermiforme. Indicação: apendicite, que é nada mais nada menos que a inflamação do apêndice.
Então, esse é o apêndice vermiforme, quietinho, bonitinho, sem inflamação. E aqui a gente apresenta uma figura de um apêndice inflamado. Nesse caso, a gente faz a ressecção do apêndice vermiforme. Cirurgias do intestino grosso, colostomia, comunicação da luz do cólon com a parede abdominal. Indicações: obstrução aguda do cólon, câncer intestinal ou algum tipo de traumatismo. Então, aqui é o intestino antes da colostomia e aqui após a colostomia, ou seja, os detritos, as fezes, elas vão ser eliminadas aqui na bolsa de colostomia. Cirurgias anorretais, hemorroidectomia, é a ressecção, é a retirada das dilatações varicosas anorretais. Indicação para hemorroidas que não respondem ao tratamento clínico. Então, isso é uma hemorroida interna, isso aqui é uma hemorroida exteriorizada. Fistulectomia é a ressecção total do trajeto fistuloso, deixando uma ferida externa ampla que cicatrizará por segunda intenção. Indicações: são as fístulas anorretais. Então, aqui a gente tem uma fístula anal, uma fissura anal e um abscesso anal. Cirurgias das vias biliares. Colicistectomia é a remoção da vesícula biliar. Está indicado quando tem colicistite, que é inflamação, colilitíase, que é quando eu tenho presença de pedra na vesícula, tumores da vesícula biliar, anomalia congênita da vesícula biliar. Então, aqui é o fígado e aqui é a vesícula. Cirurgias do baço. Esplenectomia. É a excerese cirúrgica do baço, é a retirada. Indicação: ruptura do baço, hiperesplenismo, ectopias esplênicas, cistos esplênicos e tumores. Baço, ele é a excerese cirúrgica, então é a retirada do baço. Sistema circulatório. A gente sabe que o coração é um órgão muscular oco, dividido em 4 câmaras, que são os átrios, as câmaras superiores, e os ventrículos, as câmaras inferiores. Dentre as cirurgias do aparelho cardiovascular, aqui nós vamos observar a ponte de safena mamária, que é um procedimento cirúrgico que tem a finalidade de restabelecer o fluxo sanguíneo cardíaco próximo do local onde existiu a anormalidade após uma situação isquêmica. Então, obstruiu totalmente ou parcialmente a parede de uma das artérias, a gente realiza a ponte. Então, aqui, ó, eu tenho uma área que tem uma provável obstrução, eu ligo uma safena numa ponta a outra. É por aqui que eu vou conseguir restabelecer o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Substituição ou reparo da válvula mitral. Esta é a válvula mitral, que possui apenas 2 folhetos. Ela pode ser causada por uma endocardite reumática bacteriana, processo infeccioso, calcificações que engrossam ou encurtam as cúspides. Lembrando que as cúspides são os folhetos. Existem 3 na válvula tricúspide e 2 na válvula bicúspide ou mitral. E isso, se eu tenho algum tipo de processo infeccioso, eu acabo tendo a calcificação dessas cúspides, o que dificulta da válvula se fechar completamente. Então, eu realizo a troca dessa válvula. Cirurgias do aparelho respiratório, traqueostomia. A traqueostomia a gente divide em traqueotomia, que é a abertura cirúrgica entre o segundo e o terceiro espaço dos anéis da traqueia, e a traqueostomia, que é a inserção de um tubo de demora, que é uma cânula na traqueia. É indicada nos casos de obstrução das vias aéreas superiores por objetos estranhos, tumores, colapso da parede por compressão por bócios tireoidianos. O que é o bócio tireoidiano? Sabe aquele abaulamento que algumas pessoas têm
no pescoço, aquilo é um bócio tireoidiano. Queda da língua por AVE e TCE e excessivas secreções traqueobrônquicas. E também para o uso de respiradores. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma traqueotomia, que é a cirurgia em si, da abertura do segundo e terceiro anel, e a traqueostomia, que é a inserção do tubo. Então, aqui tem a cânula endotraqueal, que ela fica presa pelo cuff para que essa cânula não se exteriorize. Drenagem de tórax, ela consiste também na inserção de um dreno tubular no espaço intrapleural, entre as pleuras, para remoção de gás, líquidos ou sólidos. Então, aqui tem a figura de um paciente com um dreno para drenagem torácica. Cirurgias neurológicas. Craniotomia, que é a abertura do crânio para o tratamento cirúrgico de estruturas intracranianas. As indicações são tumores intracranianos, traumatismo crânioencefálico, abscesso ou hematoma intracranianos, aneurismas cerebrais, uma grande infinidade. Aqui a gente tem a figura de um cérebro com suas artérias, veias, seus ventrículos. E é assim que acessa o interior da cavidade encefálica para poder realizar os procedimentos cirúrgicos. Simpatotectomia é o desligamento das fibras nervosas simpáticas com o intuito de aumentar o tônus vascular e, consequentemente, propiciar o desenvolvimento da circulação colateral. Os nervos simpáticos, eles controlam a tensão dos vasos sanguíneos e o seu desligamento diminui a resistência e aumenta a irrigação. É indicado para obstrução arterial crônica com necrose nos pés e dor no membro em repouso. Então, aqui eu tenho, para vocês terem uma ideia do sistema nervoso central, fibra parasimpática e fibra simpática. O sistema nervoso central tem ligação, aqui no exemplo dessa figura, com a parte cardiovascular. Derivação crânio-peritoneal é um procedimento cirúrgico para inserção de catéter de drenagem de líquor em casos de hidrocefalia. Indicação é para isso mesmo, hidrocefalia. Então, aqui eu tenho um ventrículo dilatado, a entrada do crânio, válvula atrás da orelha, catéter distal na cavidade peritoneal, para que possa realizar a drenagem. Por enquanto é só, essa foi um resumo da aula 2. Até a próxima!